Sob a proteção de Deus, havendo número legal e em nome do povo tocantinense, declara aberta a presente sessão. Convido a deputada Josi Nunes para ocupar a primeira secretaria. Deputado Toninho Andrade ocupar aqui o seu posto. Amélia. Bom, deputado, bacana? Beleza. Tem a palavra a deputada Josi Nunes, primeira secretária, para proceder à leitura do texto bíblico. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Salmodiarei a vós entre as nações, porque ao céu se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Salmo 56, versículos 10 e 11. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 25 de novembro de 2014. Ata da 282ª sessão ordinária. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 26 de novembro de 2014. Ata da 283ª sessão ordinária. Senhor presidente, essas eram as atas a serem lidas. Estão em discussões as atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão, não havendo quórum para deliberar as atas, fazemos o momento em que houver o quórum. Tem a palavra a senhora deputada Josi Nunes, primeira secretária, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há matérias neste expediente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, a deputada Josi Nunes. Eu apresento um requerimento devidamente formalizado. Com a palavra, deputado Raimundo Palito. Senhor presidente, queria pedir a suspensão da sessão por meia hora para tratarmos de assunto de interesse da casa, até chegar aos outros deputados. Acatando a solicitação de Vossa Excelência, não havemos quórum para deliberar a solicitação de Vossa Excelência, essa mesa acata a solicitação de Vossa Excelência e suspende a sessão por até 30 minutos. Está suspensa a presente sessão. Com a palavra, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, convoco todos os membros da CCJ para reunirmos extraordinariamente logo após a suspensão ou o encerramento dos trabalhos. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Cadê meu negócio? Deixa eu só falar aqui com a Damaso.
Senhor presidente, eu quero apresentar à mesa diretora uma solicitação para retirar da ordem do dia e cancelar o recurso que fiz para esta casa a respeito da medida provisória 32, 34 e 35. Então, eu encaminho a mesa e peço deferimento. Essa mesa acata a solicitação do deputado Vanderlei Barbosa, líder do governo, e encaminha os recursos ao arquivo. Eu encaminho o processo número 293/2014 e o processo número 384/2014 à CCJ para que seja convertido em projeto de lei. Com a palavra, o deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, algo vem ocorrendo nesta casa, e todas as vezes que é para fazer o decreto legislativo para disciplinar tudo que ocorre das medidas provisórias, nós estamos tendo aqui um problema sério. Primeiro, pelo decurso de prazo, e completa-se os 30 dias, e depois não tem mais como se votar a medida provisória, ou seja, ela caducou. Então, se ela caducou, ela perdeu sua eficácia. Portanto, baseado no regimento interno desta casa, que trata das medidas provisórias, eu quero começar pelo artigo 197, parágrafo 3º, inciso 1º, pela conversão da proposição em projeto de lei, e depois indo para o artigo 198, a comissão disporá do prazo global de 8 dias para emitir parecer final sobre a proposição. Devolvida a proposição à mesa e publicado o parecer, será ela incluída na ordem do dia para deliberação na sessão imediatamente subsequente. Parágrafo 2º. Se no prazo estabelecido no caput deste artigo não houver parecer da comissão, a proposição será incluída na ordem do dia de ofício pelo presidente. Parágrafo 3º. Em plenário, a matéria será submetida a turno único de discussão e votação, se não houver emendas. Artigo 199. Faltando 5 dias para o término do prazo do parágrafo 4º do artigo 27 da Constituição Estadual, que eu leio daqui a pouco, sem que a proposição tenha sido deliberada pelo plenário, a medida provisória será apreciada em regime de urgência urgentíssima, quando se dispensarão todos os interstícios e formalidades regimentais. O que diz o artigo 27, parágrafo 4º da nossa Constituição Estadual? Artigo 27. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição. Parágrafo 4º. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, devendo a Assembleia Legislativa disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Portanto, senhor presidente, o que eu requeiro neste momento a Vossa Excelência é que Vossa Excelência faça cumprir o regimento desta casa. Por que faço esse requerimento a Vossa Excelência?
porque nós temos 4 medidas provisórias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, que vence dia 5, completa-se os 30 dias, 5 de dezembro. Portanto, apenas uma foi republicada, ou seja, se conta a data a partir da publicação. As demais, a partir do dia 5 de novembro. Portanto, 5 de dezembro, ela caduca, morreu. E a casa vai parar, porque a medida provisória, Vossa Excelência sabe que tranca a pauta. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que cumpra o regimento e faça o que diz o artigo 198 e o 199 e o parágrafo 3º, inciso 1º do 197, para que a gente possa colocar na pauta de terça-feira a votação das medidas provisórias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Com a palavra, deputado Wanderlei Barbosa, líder do governo. Senhor presidente, ontem nós analisamos, durante toda a tarde, essas matérias. E o deputado José Augusto encaminhou todas essas matérias para a relatoria do deputado José Bonifácio. E nós conversando com o deputado José Bonifácio, e é importante que a gente faça essa fala, até para tranquilizar os militares quanto a isso, eu não tenho dúvida que todas as matérias serão votadas na terça-feira. Até porque eu vi uma sensibilidade grande do deputado José Augusto no sentido de nos ajudar na aprovação dessas matérias. Então, nós queremos apenas tranquilizar a todos que na terça-feira as matérias serão votadas e nós não deixaremos que uma matéria dessa perca a eficácia. Eu acho que é da responsabilidade de todos nós, da coerência dessa casa, e eu também não tenho dúvida que Vossa Excelência está colocando sempre o regimento dessa casa como o livro de orientação das matérias a serem votadas. Então, eu quero tranquilizar, como líder do governo, porque eu tenho conversado com os membros das comissões, principalmente das comissões de finanças, e o deputado Zé Augusto me falava agora há pouco que na terça-feira nós iremos nos reunir e iremos votar as matérias, isso tranquilizando também o deputado Sargento Aragão quanto à votação dessas matérias. Deputado Sargento Aragão, eu gostaria, eu vejo que está fácil o entendimento e com certeza poder te atender a Polícia Militar, e esse é meu esforço. Nós acabamos de fazer um acordo, eu vou suspender a sessão por 5 minutos e vamos discutir essa questão de avocar essas matérias ou não, porque no entendimento do deputado Zé Augusto, dia 2 é o dia que vai estar devolvendo a matéria, dia 3 ainda nós estaremos votando a matéria, e só dia 5 é que realmente vence o prazo. Então, eu passo a palavra ao deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, tudo que eu falei aqui foi regimental. 5 dias antes do prazo da medida provisória, Vossa Excelência é obrigado a colocar na pauta, regimentalmente. O vencimento delas, a gente achava que era dia 13, estava ocorrendo tudo normal. Só que descobrimos agora que, ou seja, 90% das medidas provisórias perde dia 5 a sua eficácia. Dia terça-feira são 2. Como Vossa Excelência vai botar 5 dias antes, tem que ser dito antes. O regimento, o artigo 199, ele é claro, ele diz 5 dias antes. Nós não sabíamos, agora é que nós despertamos, porque como houve as republicações, achávamos que todas as medidas provisórias teriam sido republicadas, e não foram. E nós não queremos fazer nada além do que está na lei. Eu fui o primeiro a pedir ao deputado Zé Augusto ontem, para que, num esforço muito grande, deliberasse a matéria. Eu fiquei na Comissão de Finanças, mesmo sem fazer parte dela. Só que hoje, quando nós acertamos e vimos que dia 5 ela está vencida, não tem problema. Agora, se terça-feira se devolver a matéria, repito, a constitucionalidade da matéria, ela já foi feita na CCJ. Isso é claro. A Procuradoria não poderá se manifestar sobre constitucionalidade, sobre o crivo de estar passando por cima do parecer da decisão da CCJ. O que ela pode se manifestar e o que a finança tem que pedir é apenas com relação ao orçamento. Constitucionalidade, mas não. Até porque já foi aprovada a constitucionalidade. Com a palavra, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, 30 dias é muito curto, muito pouco, a tramitação de uma matéria e aprovação. Até porque, quando
vai para uma comissão, o relator tem 8 dias para fazer o seu parecer e depois tem vistas, etc. Mas tem uma solução que pode atender tudo. Tem um projeto de emenda constitucional, de minha autoria, que adequa a nossa Constituição à Constituição Federal e que dilata o prazo para medidas provisórias de 60 dias. É só puxar esse projeto e a gente votar, que vai dar tranquilidade até para o futuro. Existe um projeto feito por mim e assinado por 8 deputados, um projeto de emenda constitucional, que o nosso prazo é para 60 dias. É uma solução e nós temos que fazer isso, porque 30 dias é violento, que tem. Agora, o sargento Aragão, assodadamente, apesar de que a Polícia Militar já tem até uma mãe, ele quer determinar até como é que seja parecer da Procuradoria. Que tem que ser assim, que tem que ser... Não, o parecer é da lavra pessoal do parecerista, do procurador. Ele não pode ser teleguiado. Aliás, o chefe do procurador não pode determinar como é que seja o parecer de um procurador. Não pode comandar, e ainda mais nós. Então, vamos... Eu acho que o Zé Augusto, nós fizemos um compromisso, nós vamos, não é obrigado a dar parecer de aprovação, mas de tramitação, fazer com que a matéria tramite. Não é possível que nós aqui, com tanta medida provisória que perdeu a eficácia por decurso do prazo, vamos deixar que está aí, que está todo mundo sabendo, também perder a eficácia. Eu acho que não é possível e nós não vamos deixar acontecer isso. Com a palavra, deputado José Augusto. Senhor presidente, eu queria deixar referendado que a nossa comissão está caminhando redondinha. A matéria chegou, fiz o que não estamos acostumados a fazer, que foi uma reunião extraordinária para distribuir essa matéria. Fizemos compromisso com os membros da comissão que ela vai ser apreciada terça-feira. É só Vossa Excelência pautar ela para quarta-feira, que ela está no prazo legal. Agora, se ela vai ser aprovada por unanimidade, ou voto contra, ou não aprovada, isso aí é outra coisa. O que nós podemos garantir é que a nossa comissão vai votar a matéria e colocar à disposição de Vossa Excelência para pautar ela. A nossa comissão é terça-feira, quarta-feira ela está livre para ser votada. Então, não há nenhuma necessidade de mudar a tramitação disso. Nós fomos pegos de surpresa com uma das matérias que não estão republicadas, mas, hora nenhuma, eu fiz até o inverso, que eu não estou fazendo comissão extraordinária, a pedido do deputado Sargento Aragão, para que nós não criássemos nenhum tipo de obstáculo, nós fizemos, distribuímos, e ela vai ser votada com tranquilidade na terça-feira, que é um acordo da comissão, não tem nenhuma dificuldade. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, me veio uma preocupação agora. Eu tive um cuidado de procurar o nosso departamento legislativo por intermédio da diretora Lu, e ela me falou que o deputado Sargento Aragão tem razão nesse sentido. E eu me preocupei. Eu gostaria que a gente suspendesse essa sessão e nos preocupássemos com isso. É uma matéria que os militares já foram promovidos, ela é importante, e nós não podemos, de nenhuma natureza, incorrer num erro de perca de eficácia de uma matéria desse nível. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos suspender, discutir sobre isso e ver o que nós poderíamos fazer. Nós não podemos, de nenhuma natureza, incorrer num erro que possa prejudicar tantos profissionais com a votação de uma matéria como essa. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse analisar, e o senhor já falou em suspender a sessão, e que nós pudéssemos estar conversando com o deputado Zé Augusto, o deputado Zé Bonifácio, a respeito dessa matéria. Com a palavra, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, o deputado Vanderlei tem total razão em relação a essa preocupação.
Eu fiquei um pouquinho mais tranquilo quando ouvi o deputado Zé Augusto, que é um deputado de palavra, fazer esse comprometimento de estar votando. Mas isso é a opinião dele. Por outro lado, eu fiquei preocupado com o Zé Bonifácio, que visivelmente tem tentado postergar essas matérias dessa casa. Veja bem, o deputado Aragão levantou o questionamento do prazo para votar um MP. E como resposta ele dá como solução tramitar um projeto dele para diminuir o prazo, para aprovar, para ir da ênfase à medida do sargento Aragão. Pelo amor de Deus, aí achar que todo mundo é criança aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado sargento Aragão. Senhor presidente, a preocupação é tão somente única, é com o vencimento do prazo. Apenas isso. O prazo se caducar, acabou a medida provisória. Ela só vai valer 30 dias. Quem foi promovido, a promoção só valeu 30 dias. A preocupação, nós trabalhamos o tempo todo como se fosse o dia 13. Inclusive, fizemos todos os cálculos, todas as terças. A outra terça é 2, na outra é 9. Nós tínhamos esse prazo. Só que agora não tem mais. Sexta-feira é dia 5. Sexta-feira não tem sessão ordinária. Então, dia 2 é terça-feira, mais 3 é quarta, 4 é quinta. Vem cá, o que o regimento diz claramente é que tem que avocar a matéria. Não tem mais como. Então, eu estou pedindo apenas o regimento porque vence dia 5. Se vencesse dia 13, eu não estava fazendo isso aqui. Até porque eu pedi ontem o Zé Augusto para fazer isso. Agora, o que o deputado Zé Bonifácio fez? Em vez de olhar a matéria orçamentária, ele encaminha para a Procuradoria. Quando eu disse que a Procuradoria não poderia dar um parecer com relação à legalidade e à constitucionalidade do que nós fizemos na CCJ, não é que o procurador não tenha que fazer isso, não. Eu estou falando depois do resultado que nós já aprovamos. Ele vai passar por cima da CCJ agora? Dizer que a CCJ é ilegal? Ora, o que eu disse foi nesse sentido. Agora, eu coloquei isso porque isso era uma carta na manga que eu tinha mesmo. Eu fiquei aqui na Assembleia, foi estudando, olhando o regimento e vendo as coisas. Nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, eu avoco a MP 37, 38, 39 e 40 e solicito a assessoria que inclua na ordem do dia da sessão do dia 2/12 de 2014, terça-feira, os processos número 422/2014, processo 424/2014, processo 425/2014 e processo 426/2014. Por falta de quórum, eu transfiro a ordem do dia para a sessão ordinária subsequente e convoco sessão ordinária para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.